Olá! Está começando mais um episódio do Diálogos Sustentáveis, o podcast da Escola Internacional para a Sustentabilidade. Eu sou a Poliana Correia, jornalista aqui do Parque Tecnológico Itaipu, e o nosso tema de hoje é Museus e a Sustentabilidade. Bom, você já esteve em algum museu? Se você não esteve, o que vem à sua cabeça quando você pensa em um museu? Certamente, quem está nos ouvindo pode ter pensado ou em algum museu que visitou em algum determinado momento da sua vida, algum museu histórico famoso, talvez um museu de cinema, dos livros ou da sua cidade. Mas enfim, são tantas opções que a gente pode dizer que todo mundo praticamente já ouviu falar em museu. Mas, afinal, o que os museus têm a ver com sustentabilidade? E será que estamos falando de museus tradicionais ou de algum outro tipo de instituição? Quem vai trazer essas respostas para a gente hoje é uma convidada mais que especial, é a nossa museóloga, Tamires Amâncio. Seja muito bem-vinda, Tamires, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Poliana. Muito obrigada pelo convite. Espero trazer um pouquinho hoje aqui, as relações e as contribuições dos museus para a sustentabilidade. Muito bem, Tamires. A gente que agradece a sua disponibilidade. E, bom, vamos lá ao que interessa. Tamires, conta pra gente quem é você, o que você faz atualmente, qual que é a sua área de formação. Eu me chamo Tamires Amâncio, eu trabalho no Ecomuseu de Itaipu, eu sou museóloga, formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, e eu atuo há 6 anos, no Ecomuseu de Itaipu. E no museu a gente faz, praticamente várias ações aí que a museologia, e o trabalho em museus exige. Poucas pessoas conhecem, Inclusive hoje a gente vai falar um pouquinho do conceito de museu e aí depois de ecomuseologia, porque apesar, de algumas pessoas terem visitado, o conceito de museu e principalmente de ecomuseologia é pouco conhecido, Então a gente vai trazer um pouquinho disso aqui hoje. Essa era a minha próxima pergunta para você. Qual que é o conceito de museu? Falando do conceito dos museus tradicionais. Um museu, o conceito em si, ele é bastante aberto, Quando você pega a história dos museus, eles iniciam principalmente voltados à preservação de objetos e de coleções. Apesar do termo museu ser bastante antigo, ele data da Idade Antiga, da Grécia, Museu vem de Museion, que era o templo das musas, filhas de Zeus e Mnemosine, que é a deusa da memória. E as musas aí ligadas à cultura, às artes e literatura. Mas o museu, essa instituição que a gente conhece, ele é bastante moderno, O primeiro museu, ele é de 1793, que é um dos museus mais conhecidos do mundo, que é o Louvre. Então, o Louvre é a primeira instituição aberta a preservar coleções. Então, as instituições museológicas nascem aí, da maneira em que conhecemos, instituições tradicionais, em que se tem coleções, sejam elas de história natural, de arte, enfim, uma diversidade muito grande. Mas nesse início, principalmente dentro dessas duas questões, porque os museus nascem muito voltados durante o início das formações dos Estados-nação. Então, eles surgem para ensinar as populações e a mostrar para a comunidade que eles estavam num estado que tinha história. Então, era uma França que, apesar de institucionalmente estar nascendo ali, saindo do feudalismo, mas que, naquele momento, queria demonstrar para as pessoas que ela tinha um lastro histórico, que tinha todo um conteúdo histórico já muito grande. Então, os museus surgem daí. E, ao longo do tempo, como a maioria das instituições, a sociedade as questiona e os museus também passaram por esses questionamentos.
E aí, muito relacionados ali em 68, 70, em que a sociedade começou a questionar também a ação do homem na natureza, né? As relações do homem com a natureza, até que ponto o meio ambiente daria conta da nossa ação no meio ambiente. Um pouco também das questões, né, que boa parte das coleções dos museus, ainda hoje, mas principalmente naquele momento, eram conformadas de acervos e coleções, tanto do continente americano, quanto africano e asiático, mas que estavam, né, e ainda hoje estão sob guarda de museus na Europa. Então, também nesse momento existe um grande questionamento nesse sentido. E aí culmina com a grande questão que os museus, né, deveriam se preocupar muito menos em preservar um objeto, pelo simples fato de ser um objeto, e muito mais de estar ligado à sociedade cuja qual ele faz parte, à comunidade que ele conta a história, que ele, né, ali através desses objetos, ele guarda a memória e a identidade dessas pessoas e desse território. Então, a partir dessa década aí, final da década de 60, início da 70, você tem esses grandes questionamentos. E também o questionamento do museu como um espaço bastante elitista, que ainda hoje muitas pessoas não se sentem à vontade em visitar museus, acham que não é um lugar que conversa com elas, né? E então tudo isso passou a ficar bastante pertinente nas questões do museu. E aí, por coincidência, em 71, surge então, né, dentro das muitas respostas que o museu e a museologia, que é a teoria, né, que estuda aí os museus, surgiu o conceito de ecomuseu, então. Né? Ecomuseu tem aí uma ligação com a ecologia, que também nesse momento histórico era bastante debatido, né? Então, eco vem, né, do termo grego ecos, e aí eco é casa, né, meio ambiente. Então, o ecomuseu seria o museu de um meio ambiente, mas aí entendido dentro da potencialidade de meio ambiente, não somente a natureza, mas a relação, né, do homem, da natureza, do que é produzido, de todas as relações que permeiam um território. Então, um ecomuseu, ao invés de ser um prédio, uma instituição que abriga coleções, é um território interpretado como um museu. Você tocou em um ponto bem interessante, que é essa relação com a sociedade, com o território, né, com a comunidade que permeia uma região, né, a qual um ecomuseu está inserido. Então, eu queria que você comentasse um pouco pra gente qual que foi a grande contribuição no cenário da sustentabilidade, até para depois a gente conseguir entender bem como que o Ecomuseu de Itaipu está atuando aqui na região de sua influência, né? A questão da sustentabilidade, algo que traz aí um aspecto bastante interessante, né, nessa mudança que os museus tiveram, é que eles passam a conhecer a comunidade. E o Hugues de Varine, que é inventor, por exemplo, do termo da ecomuseologia, ele fala algo muito importante dentro da questão da sustentabilidade, que é: você só vai, né, provocar transformações num local positivas, entendendo a sustentabilidade, as relações do homem ali, se você entende que comunidade é essa, que história elas têm para contar e a maneira como elas se relacionam. Porque ao se perceber dentro dessa questão como um agente transformador e não alguém que apenas recebe uma informação, que tem ali a sua cultura entendida e valorizada, que consegue perceber, por exemplo, que eu planto mandioca porque, além de ser algo que eu como, faz parte da minha identidade cultural, tem a ver com a minha família, tem a ver com uma série de questões, e a própria preservação, né, do meio ambiente também vem aí muito importante, porque além de eu preservar, porque eu entendo que existe um limite dentro de tudo isso, eu preservo porque aquilo faz parte da minha história, da minha memória. E aí os museus, dentro dessas transformações, ele consegue tanto fazer essa análise
quanto provocar essa comunidade a se perceber. Então, assim, um dos aspectos mais importantes dos museus é a comunicação, né, que são as exposições. É como ele se relaciona, né, com a comunidade que ele faz parte. Então, os museus, eles podem trazer temáticas dentro desse sentido. Então, à medida que os museus ele começa a entender essa comunidade, ele começa também a conseguir, né, fazer diálogos para que ela entenda a sustentabilidade e que ela participe ativamente e que seja, né, uma das questões, né, a maior da sustentabilidade é justamente um dos pontos é o bem-estar, né, é a cultura da paz, não só. E aí a gente tem a diferença entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, né? Então, na medida que você conhece, entende essa comunidade e a valoriza, ela tem um bem-estar. Seria muito difícil e é muito complexo você querer, né, que essa comunidade, essas pessoas estejam engajadas em determinadas ações em que elas não se veem, em que elas não se reconhecem. Então, eu acho que assim, o principal dessas transformações e que dialoga muito fortemente com a sustentabilidade seria nesse sentido. Agora eu gostaria então que você voltasse também nesse tema e comentasse pra gente como que foi essa questão da implementação do Ecomuseu de Itaipu aqui na região e há quantos anos já o Ecomuseu vem desenvolvendo essas atividades principalmente focadas na questão da educação ambiental. Como que essas atividades elas se relacionam com a comunidade que está no território de influência da Itaipu Binacional também? Desde os primeiros documentos da Itaipu, que é o Plano de Manejo do Meio Ambiente, a Itaipu já tinha em conta que ela criaria 2 museus como medida mitigadora do impacto social que seria causado na região. E isso é bastante relevante porque a gente tem aí, até nesse momento no Brasil, não existia uma legislação, né, pertinente à questão ambiental, ou mesmo que exigisse legalmente essa preocupação com esse tipo de impacto. E era algo que a gente não percebia, né? Você não tem historicamente aí, em outras situações de construção de usina hidrelétrica, essa preocupação. Além do aspecto ambiental, que já é muito conhecido, que a Itaipu prestou atenção nesse sentido, ela também trouxe essa questão do social e aí, em alguma medida, também o cultural. E aí, quando foi, né, conformar um museu para Itaipu, contratou-se uma museóloga que tinha experiência, né, nessa tipologia museal, apesar que era muito recente. Tanto que o Ecomuseu de Itaipu é o primeiro da América Latina nesse sentido da ecomuseologia. Então, ele foi o pioneiro, o precursor, né, disto no continente latino-americano. Então, ele traz também essa questão histórica muito grande. E aí, nesse sentido, uma das ações fundamentais e um dos eixos norteadores que a museóloga Fernanda Camargo Moro, que quem propôs a Itaipu a criação, então, de um ecomuseu, não de um museu tradicional, trouxe, é ter a educação ambiental como eixo norteador. Então, isso também culminou, né, por exemplo, num dos podcasts anteriores, a Lucilei falou muito, né, da questão da educação ambiental na Itaipu, e isso surge a partir do Ecomuseu. É a partir dele que essas primeiras ações são feitas no território. Então, quando a Itaipu ela ia numa comunidade fazer alguma ação, quem ia primeiro eram os funcionários do Ecomuseu. Porque a ecomuseologia é justamente isso, dialogar no próprio território com essas pessoas. Então, quando as pessoas... mas eu estou dizendo tudo isso, mas quando eu visito o Ecomuseu, eu vou num prédio com coleções, igual eu vou em qualquer outro museu. Então, como que isso se dá na prática, né? O nosso prédio ali, ele seria um centro interpretativo do território. Então, ali aquelas coleções, a história que a gente conta ali, seria a história dessa região,
Mas a gente tem uma série de ações que muitas vezes as pessoas não conhecem porque não está exposto ali. Grande parte das pessoas acessam o prédio do Ecomuseu nesse território. Então a gente tem um acervo com mais de 200 resultados de pesquisas arqueológicas de mais de 237 sítios arqueológicos. A gente tem um acervo geológico responsável aí pela pesquisa da geologia, da conformação geológica dessa região, que também foi fundamental para a construção da usina. Nós temos acervos, né, dessa cultura, a gente tem um acervo etnológico que foi doado pela própria comunidade. A gente tem também acervos botânicos. E aí, em tudo isso, né, apesar de tradicionalmente, por um exemplo, o acervo botânico ser um acervo de história natural tradicional, o pesquisador, por exemplo, ele se atentou, o Evaldo Butura, ele se atentou ao fato cultural dessas plantas. Então, ele ao nomear as plantas, ele usava o nome científico, mas também o nome que os guaranis denominavam. E ele estudou um pouco da questão e do uso dessas plantas medicinais pelos guaranis. Então, isso tudo também. Depois ele lançou um livro que a própria Itaipu, né, participou desse lançamento. Então, apesar das nossas coleções também serem, né, coleções tradicionais dos museus, em cada uma delas há um aspecto aí cultural identitário que foi um pouco além do que é nos museus ditos tradicionais. E para além do próprio museu em si, né, e dos relacionamentos que a gente estabelece com o território, a gente tem uma rede, que é a Rede Regional de Cultura e Patrimônio. Então, essa rede é a forma em que a gente estabelece também um diálogo, e aí voltado mais para a prática cultural e principalmente também patrimonial nessa região. Então, a gente realiza uma série de ações em parceria com os municípios. E aí isso é bastante interessante no aspecto da sustentabilidade, porque a gente vai buscar aí a construção de políticas públicas, o acompanhamento para que isso em algum momento se torne governança pública nesse território, a questão das cidades, né, cidades sustentáveis, que perpassa muito pelo aspecto cultural. Também a gente promove ações de economia criativa, que aí é tido como uma economia verde, uma economia cuja matéria-prima são as ideias, e aí também a valorização do aspecto cultural dentro dessa produção. Então a gente tem uma série de ações práticas em conjunto com os municípios e também com outras instituições, universidades, por exemplo. Então, a gente oferece assessoria técnica para a preservação de acervos, a gente tem formações para a conformação de conselhos de cultura e patrimônio nesses municípios, que são bastante importantes aí para a sociedade civil estar relacionada nas produções de políticas públicas desses municípios. Então, a gente tem uma série de ações que está diretamente ligada ao território, que muitas vezes não está ali exposta no museu quando um turista visita ou uma escola visita, mas que são feitas. A gente faz mapeamentos culturais, diagnósticos das situações, né, culturais, das características da região. Então, a gente está sempre num processo dialógico com as pessoas, né, tanto a sociedade civil, mas também com o poder público dentro desses municípios nesse sentido. Outro aspecto importante das ações da Itaipu é que ela deixa claro, né, nos seus documentos, tanto nos objetivos estratégicos da empresa. Mais recentemente foi atualizado o Plano Diretor de Gestão Ambiental, e que em 2020, né, ele foi lançado, e foi bem legal também que foi uma parceria com o Paraguai, e nesses documentos ela deixa clara, né, a intenção e a importância que a cultura, a preservação, né, do patrimônio cultural tem dentro das ações dela. E isso é importante porque isso coloca, né, e nos justifica e nos dá arcabouço ali teórico e documental para a gente justificar essas ações e ter aí como um registro mesmo, né? Está num documento, faz parte, né, dos estudos que a empresa fez, das intenções que ela tem aí num longo
por um período. Então, isso é muito importante. E aí, desde os seus primeiros documentos, né, a Itaipu traz isso e ela continua ainda hoje reafirmando. Isso é muito importante porque não é algo que acontece, né, não só no Brasil, como a nível internacional. Uma empresa, uma hidrelétrica, ter, né, nos seus documentos norteadores a questão da cultura, né, tanto da educação ambiental, que também já é algo, mas que é mais característico por todas as questões ambientais, perpassam até um pouco de legislação, mas a cultura não, né? Então isso é muito importante. E também em outros, né, contratos e convênios que a Itaipu tem, por exemplo, nesse momento a gente está construindo um padrão de gestão territorial sustentável e a parte da cultura está sendo contemplada, estão havendo discussões nesse sentido. Então tudo isso também, né, encorpa essas ações. Agora falando um pouco sobre a sociedade ao redor, né? A gente falou de território, das pessoas que compõem, mas quem são essas pessoas, né? Essas atividades culturais que vocês estão desenvolvendo o trabalho com alunos, com adolescentes, com crianças, com pessoas de mais idade. Como que se compõem, como que se comportam essas atividades para diferentes públicos? Como que vocês se organizam nesse sentido? O nosso trabalho atual, até por uma questão da própria Itaipu, né, neste momento, é muito voltado para estudantes. No quesito de circulação de espetáculos, por exemplo, mas a gente trabalha também com a formação de docentes e uma das nossas ações se eu contrato um espetáculo, eu também contrato uma oficina para estar formando os professores e também em conjunto as pessoas que produzem cultura nesse território. Esse é um ponto. No quesito de formações, a gente atua diretamente com os trabalhadores de cultura nos municípios, aí ligado mesmo à rede pública municipal. Então, são geralmente departamentos de cultura, a maioria, né, dos municípios não tem uma secretaria de cultura, ou é um departamento dentro da Secretaria de Educação, às vezes turismo, lazer, esporte, enfim. Então a gente trabalha com esses profissionais, porque a intenção é que eles possam tanto desenvolver a cultura nos seus municípios, mas como também ter políticas públicas estruturadas para esse desenvolvimento. Então, esse é um outro público nosso, né? E aí, em paralelo a isso também, a gente tem o próprio museu, né? Que aí recebe, além de visitantes, a gente também tem escolas, né? A conformação maior, né, dos visitantes, das pessoas que acessam as informações do Ecomuseu, são esses dois grupos. Então, a gente atua tanto com o público educacional ali, docentes e discentes, quanto pessoas, trabalhadores da área de cultura dos municípios. E também a gente tem um trabalho aí um pouco com a sociedade civil, né, 50-50, que são os conselhos, né, municipais de cultura ou conselhos municipais de patrimônio também. Então esse é o nosso aí escopo, né, de pessoas que conformam essa rede. E como que vocês têm também atuado nesse sentido dos próprios visitantes, né, os turistas, né, que vêm para Foz do Iguaçu, que vêm conhecer a usina? Qual que é o desafio de levar um pouco essa visão de essa visão de desenvolvimento sustentável para um turista que às vezes está ali, só quer dar uma olhada nos objetos históricos e como se fosse apenas uma visita? Qual que é o desafio de passar essa mensagem para eles? Como que vocês trabalham nesse sentido? Esse é o nosso maior desafio. Porque, apesar de toda a minha explanação até aqui, quando você visita o museu, você ainda tem algo similar, até mais antigo do que os próprios museus de hoje em dia. Você tem vitrines com acervos, inclusive, separados por tipologia,
que não se dialogam, que não demonstram que aquilo ali, que a arqueologia não é arqueologia, a geologia não é geologia, mas que tudo isso está em comunhão. Então, um momento ali que a gente consegue trazer isso à tona é principalmente na nossa maquete de piso, porque ela traz, primeiro, um mapa, que a questão da visualidade, né, é muito importante para as pessoas. Elas conseguem ver esse território e elas conseguem ver como que o lago está para todo esse aspecto territorial. E ali ela também traz características, né? A gente traz, por exemplo, os usos do lago, que é bastante, né? Não só a questão da produção de energia, mas também o lazer que é feito, né, no lago, que é algo que as pessoas muitas vezes não compreendem. Então, a gente tem as comunidades indígenas ali assinaladas, então a gente tem um pouquinho ali das questões culturais e no final da maquete a gente tem ali, falando aí de ações ambientais mais especificamente, uma maquete que é o resumo dessas ações que a Itaipu faz. Então, as pessoas conseguem ter e perceber um pouco, primeiro, do tamanho desse território, né, das relações entre Brasil e Paraguai. Durante a visitação, a gente fala um pouco das transformações que aconteceram, porque quando você entra e você está lá visitando e vendo a história da Itaipu, ali também a gente tem um recurso expográfico, que é uma maquete, que mostra como estava a vegetação naquele momento, como era o tamanho, né, dos municípios naquele momento, e nessa outra a gente tem como as ações do homem influenciaram e continuam influenciando este território. Mas é um dos nossos principais desafios, inclusive o Ecomuseu, ele já está com uma reforma programada e nessa reforma a gente pretende trazer isso muito mais claro, né? Porque faz mais de 20 anos, a última reforma do museu em 2001, né, que foi uma reforma maior. A maquete, que é o nosso atrativo mais novo, né, nossa parte tipográfica mais nova, é de 2011, já está um pouco antiga. Mas o museu em si, a grande reforma que ele teve foi em 2001, então a gente já alcançou 20 anos. E isso na nossa sociedade, de velocidade de comunicação, de velocidade de transformações, 20 a 200. Então, a gente está agora pensando, né, nisso e a gente quer trazer, né, essa questão muito mais clara das transformações, das ações que a Itaipu faz nesse território, porque a gente sabe que o Ecomuseu, ele é um espelho dessas ações, né? É o local onde que a maioria das pessoas vão poder acessar esse conhecimento, né? Não vai ser todo mundo que vai conseguir fazer uma visita pela região. Por exemplo, quem está fazendo o curso acessa isso através das leituras, dos vídeos. Mas, em alguma medida, se vir até Foz um dia visitar, ele tem que entender todas essas ações que a Itaipu faz e que aí culmina, né, tanto no desenvolvimento sustentável quanto em ações de sustentabilidade nesse território, dentro do museu dela, que afinal de contas, museus são isso, né, esses espaços de mostrar, né, através de exposições, o que é realizado, qual que é essa cultura, qual que é esse território, enfim. E aproveitando que você falou que vem reforma aí, quero saber novidades. Que novidades que estão vindo por aí? O que você pode contar pra gente, assim, se você pode citar, dar algum spoiler aí pra gente do que vem de novidade no Ecomuseu, o que as pessoas podem esperar para um futuro próximo aí? Olha, o museu ele vai ter mais ou menos uns 80% da exposição hoje, né, que a gente chama de longa duração, que é essa exposição que sofre poucas mudanças, modificado. Então, a mudança principal é justamente nesse sentido de trazer ainda mais e de forma mais clara a comunidade que tem nesse entorno. Então, por exemplo, as pessoas precisam saber que nesse território existem comunidades quilombolas, existem comunidades indígenas, existe, pela característica de conformação histórica desse espaço, uma grande questão da cultura italiana, da cultura alemã, da relação com o Paraguai e a Argentina, mas principalmente o Paraguai. Então a gente vai ter um pouco aí de idioma, né, as trocas linguísticas da região, culinária, que é um aspecto
aspecto muito importante. Então, aqui a gente quer trazer características mesmo, quando a pessoa visitar o museu, que ela entenda um pouco qual é a alma, né? Porque a gente fala de cultura, identidade, e tá muito ligado a isso, né? A você entender aquele espaço através, né, dessas representações. E também o aspecto das ações socioambientais da Itaipu. E também deixar um pouco a questão de que museus são locais do passado. Então a gente vai trazer esse momento, mas a gente vai trazer o que a Itaipu faz hoje, atualmente, né? Então a gente vai trazer todas essas questões que permeavam antes da própria construção da Itaipu, durante a construção, e o que ela faz ainda hoje, porque isso é muito importante, né? Muita coisa legal vindo por aí, então. Já estamos chegando ao final da nossa conversa. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações super relevantes e também de grande importância para a gente entender o contexto, né, a qual estamos inseridos aqui. E gostaria então que você deixasse uma mensagem para quem quiser conhecer o Ecomuseu presencialmente ou virtualmente, que eu sei que quem não pode vir para Foz do Iguaçu também pode conhecer um pouquinho do Ecomuseu. E até buscar inspiração em algumas das ações que vocês desenvolvem, né? Eu agradeço o convite. Eu acredito que é fundamental e desafiador trazer as questões do museu dentro da sustentabilidade, né? E aí, paralelo à escultura e patrimônio. Isso é muito importante e apesar, né, que a gente sabe que até mesmo os documentos oficiais, né, a gente não tem, às vezes, institucionalizado isso, a Itaipu se preocupa bastante e é muito interessante que os outros, né, as outras instâncias, tanto a sociedade civil quanto, né, o poder público, se atente para as potencialidades que tanto os museus quanto a cultura e o patrimônio podem trazer e servir aí de parceria, né, para essas ações de sustentabilidade em seus territórios. Fica o convite para quem quiser conhecer o Ecomuseu. Nesse momento que existe aí uma dificuldade de vir até Foz do Iguaçu e conhecê-lo presencialmente, a gente tem tanto uma visita virtual 360 graus pelos espaços do Ecomuseu, como também uma websérie em que a gente conta aí ponto a ponto dessa visita e explica mais detalhadamente. Então, quem ficou um pouco curioso para ver, né, como é o museu, fica aí o convite. E quem quiser conhecer também, assim, um pouco mais das ações que a gente desenvolve, né, fica aí também aberto. A gente está sempre se colocando a parcerias, né, a gente não tem problema nenhum. E caso alguém ache interessante o que é feito, os trabalhos, como é desenvolvido, como é trabalhar aí com 29 municípios e agora 55, né, como é encarar esse desafio. E principalmente com uma equipe pequena, não pense que é pela Itaipu que a gente tem uma equipe grande, somos 2 pessoas que atuamos nesse território. Então fique aí o convite, eu agradeço muito a participação, espero que tenha sido, né, útil e que as pessoas possam entender um pouquinho aí das relações dos museus e como eles podem contribuir com a sustentabilidade. Perfeito, Tamires. Lembrando que quem quiser acessar o tour virtual do Ecomuseu, é só entrar lá no site do www.turismoitaipu.com.br ou também no site da Itaipu, né, que é itaipu.gov.br. Bom, Tamires, mais uma vez, muito obrigada pela visita, muito obrigada pela presença aqui no nosso Diálogos Sustentáveis. E lembrando que nós temos outros episódios também disponíveis aqui no nosso canal, falando sobre as ações de educação ambiental da Itaipu e outros temas de grande relevância para quem está fazendo o nosso curso aqui da Escola Internacional para a Sustentabilidade. Acompanhe sempre as nossas novidades em nossos canais, no YouTube, no Spotify e também pelas redes sociais do PTI Brasil, que é o @PTI Brasil. Esperamos vocês nos nossos próximos episódios. E até a próxima!